Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com mais um programa Câmara Debate e hoje a gente vai tratar um tema muito importante para você que é pai, para você que é mãe, que é a adultização e erotização infantil. É cada vez mais frequente o número de crianças que buscam comportamentos de adulto e os pais acham isso comum, né? Simples, mas não é bem assim. E a gente vai descobrir nesse programa de hoje quais são as principais causas desse problema, vamos dizer assim, e também as consequências e como, né, a gente pode lidar melhor com essa situação. E para falar sobre o assunto, a gente trouxe aqui uma psicóloga especialista em crianças, que trabalha com crianças, inteligência emocional e tudo mais, que é a doutora Valéria Ribeiro, psicóloga. Não é a primeira vez nem a última com a gente aqui. Valéria, espero que não. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando alguns saberes, algumas reflexões, podendo contribuir de alguma forma para essa reflexão sobre um tema tão relevante. Com certeza. Bom, e a gente trouxe aqui também o Eduardo Rocha, que é presidente da Associação de Amigos da Missão Infantil, que é uma ONG que trabalha em Uberlândia no combate, né, à exploração sexual de crianças e adolescentes e vai poder contribuir muito com esse tema. Eduardo Rocha, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Fernando. A gente poder ter um momento como esse de debater um assunto tão relevante, principalmente para os pais, para que eles estejam realmente atentos ao que se passa na vida dos seus filhos. Uhum. Bom, e a gente não poderia faltar nesse programa o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que trabalha diretamente aí, inclusive em questões relacionadas ao tema desse programa, que é o senhor Antônio Lopes, estreando aí como presidente e já recebendo aí a nossa boa sorte nessa empreitada aí no mandato e agradecendo a presença do senhor aqui, senhor Antônio. Muito obrigado, viu? Fernando, é nós que agradecemos, porque o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um conselho desconhecido, não só na cidade de Uberlândia, praticamente nacionalmente também, ele é desconhecido. Ele é um conselho que faz parte do sistema de garantia de direitos, que está no Estatuto, né, e que formula as políticas, delibera as políticas públicas para a criança e para o adolescente. Então é muito importante estar participando desse debate aqui, juntamente com vocês. Bom, muito obrigado então, senhor Antônio Lopes. E no Câmara Debate a gente sempre tem a presença de um ou dois parlamentares e hoje conosco aqui o pastor Isaac Cruz. Isaac Cruz, vereador, muito obrigado pela presença aqui, vereador. Olha, eu que agradeço pelo convite, nós podemos estar aqui participando com um grupo tão seleto e podemos aprender, porque a vida é um eterno aprendizado, né? Nós que temos, inclusive sobre esse assunto, temos um projeto de lei já aprovado para que seja incluso nas orientações, temos aí no mês de, se não me falha, maio, no né? mês de maio, né? Que é uma semana importante. Então, nós criamos esse projeto de lei, criando a semana, né, contra a adultização e a erotização, que foi aprovado, é um projeto de lei aqui na cidade, e que agora eu acredito que com esse programa, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que discutir não só aqui, mas em toda a sociedade, conscientizar a sociedade para que possa dar uma educação melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e eu fico muito feliz por estar aqui. Principalmente com os pais, né? O pai e a mãe que são as pessoas que podem fazer alguma coisa enquanto é tempo. E a gente começa com a Valéria aqui para explicar para os pais aí, a gente fala o termo adultização, né? A pessoa fica meio perdida lá, uma palavra meio difícil de tal. Mas eu queria que você explicasse o que é isso, adultização infantil. Na verdade, a ideia de perceber, de identificar numa criança, ou aquele sujeito que tem a idade cronológica ainda, pertencente à fase da infância, desempenhando comportamentos que não são adequados àquela fase do desenvolvimento, ou seja, comportamentos que estão mais compatíveis com a vida adulta. Então, é muito comum e isso tem realmente crescido assustadoramente. Eu trabalho com a Clínica da Infância há quase 15 anos e é fato que nos últimos tempos isso vem crescendo também. Ocorre que é uma problemática multifatorial, né? Uma problemática que está em várias questões sociais, culturais, da própria organização da família
e que aquela criança, ela começa a adquirir, começa a reproduzir comportamentos ou situações muito mais adequadas para o mundo adulto, sem que ela tenha tido tempo suficiente, porque a criança ela não teve tempo para isso ainda, mas sem que ela tenha tido tempo suficiente para um desenvolvimento emocional adequado para suportar essa divergência. Entendi. Isso, alguma causa específica, assim, a mídia ajuda, a internet, enfim, hoje uma criança vê outra criança fazendo determinado comportamento, quer copiar, né? Quer ser igual, enfim. Isso aí contribui? Sim. É muito comum eu ouvir no consultório pais falando, bom, mas quando eu era criança eu não tinha esse tipo de interesse. Porque sim, porque os pais dessa geração foram criados num modelo, tanto num modelo de criação e de relação muito diferente com aquele modelo que nós nos colocamos como pais, nesse momento com essas crianças, mas também o acesso à informação, o acesso à exposição aos diferentes estímulos era muito diferente também. Então, mídia é um veículo muito importante nessa formação de conteúdo, por mais que a gente esteja brigando continuamente com a regulamentação da faixa etária dos programas adequados para a criança, cabe a quem está em casa regulamentar isso também. Né? Então, se eu acho que determinado conteúdo não é adequado para minha filha que tem 9 anos, a responsabilidade sobre ela é minha. Né? É de quem assume esse lugar de responsabilidade na vida dessa criança. E um outro lugar, um outro veículo de bombardeio de informações é a internet. Basta a gente pensar que quando nós éramos jovens, mais jovens, porque somos todos muito jovens, mas quando nós éramos mais jovens... não tinha internet praticamente, né? E quando nós começamos a ter acesso à internet, era como uma ideia de vou entrar na internet. Nós precisávamos parar tudo, conectar, fazer uma descagem. Demorava para fazer uma conexão de escada, tinha todo um outro contexto. As crianças que vivem nesse momento da vida, elas não precisam mais entrar na internet. A internet está aí. E é um portal aberto para o mundo. Eu não preciso, eu tomo cuidado de não deixar minha filha sair sozinha na rua. Mas o mundo está dentro da minha casa se eu permitir que ela tenha um uso indiscriminado da internet. E pode ser até mais perigoso do que ali nos arredores, ali com a vizinhança, né? Bom, a gente vai... Claro, vamos vamos aprofundar nessa questão aí para orientar e conscientizar os pais. O Eduardo, no caso da Associação de Amigos na Missão Infantil, né? Queria que você falasse rapidinho sobre essa associação e de que maneira ela trabalha com as crianças e essa adultização, ela pode até promover uma condição favorável para um abuso sexual de uma criança, né? Essa é a nossa grande preocupação, porque o nosso maior trabalho é o trabalho preventivo ao abuso e exploração sexual a crianças e adolescentes. E nesse sentido, a gente promove muito o encorajamento para que as pessoas procurem a rede de proteção, procurem o conselho tutelar e realmente denunciem. A gente estimula também, através de palestras, a criança que está passando pelo abuso sexual, a ela falar sobre isso e muitas vezes ela perceber isso, porque às vezes isso está acontecendo dentro da casa dela e ela ainda não se apercebeu que essa situação de fato é um abuso sexual. E o grande problema dessa adultização e dessa erotização infantil é que ela vai contribuir nas duas pontas. Ela vai contribuir tanto para expor a criança, quanto ela vai contribuir também para atrair o abusador. Porque o que acontece? Se você pega hoje, principalmente ali, uma criança de 9, 8, 10 anos de idade, 11 anos de idade, e você começa a trazer para essa criança uma caracterização muito sensual do ponto de vista da estética, o que você faz? Você acaba despertando num adulto que normalmente não teria atração sexual por uma criança de maneira normal, mas porque aquela criança ela está se caracterizando e estimulando essa sensualidade, muitas vezes ela acaba despertando o desejo desse adulto. Então, o grande problema dessa erotização e dessa adultização é que ela
dentro do contexto do abuso e da exploração sexual infantil, ela contribui dos dois lados, né? E isso gera uma série de problemas que lá na frente vai destruir a vida dessa E o maior problema dentro disso do que o Eduardo está falando, onde que está o problema maior? É aquilo que até o senhor falou aqui no início, né? É o tal de considerar, mas isso é o mundo de hoje. Isso é comum, isso é normal, dito, né? é normal, o que é que eu vou fazer? As pessoas, elas têm que aproveitar as oportunidades. Por exemplo, você está tendo a oportunidade agora de acompanhar essa programação e de fazer uma alta reflexão. E há uma preocupação, os pais têm compromisso de estar ali, como a senhora mesmo falou, a psicóloga falou, está olhando o que é que os seus filhos estão vendo. De que forma? Porque a criança ela é um ser puro. Então, para ela, aquilo ali não tem perigo nenhum. Não traz perigo nenhum. Mas nós temos visto, que é o que o Eduardo acabou de falar aqui, que isso tem projetado tal da erotização. Às vezes a gente vê um programa infantil, por exemplo, que eu acho que deveria ser proibido. Proibido. Se vê um programa infantil, a cantar determinadas músicas, a criança se apresentar, cantar uma música uma música sexual de um cantor. Então, eu acho que os pais deveriam estar mais atentos a isso, porque isso lá na frente, quer dizer, hoje ele consegue, enquanto ela é criança, ele consegue tirar da cabeça da criança que para a criança ela não vê como algo ruim, mas lá na frente, se ele não fizer isso hoje, na frente ele vai ter um prejuízo, um arrependimento muito grande, que é o que nós estamos vendo. Tá. São Antônio, o Conselho Municipal discute muito esse assunto lá, né? Chega alguns casos lá, como que funciona isso lá? Eu venho ao passado, na Idade Média, né? A gente vê que a adultização da Idade Média, a vestimenta, toda criança trabalhava em fábricas, certo? E aí, a gente vê um pouquinho aqui para o Brasil. Em 1927 existiu o Código de Menores. E o Código de Menores, ele não sabia o que era, determinar o que era criança. O que é criança? Ninguém sabia. Esse código permaneceu, por exemplo, 70 anos. Em 1979, houve uma renovação do Código de Menores com o governo militar, que continuou a mesma coisa, sem saber quem é criança, quem é adolescente. Só em 1990, né, e até 89, com a Convenção dos Direitos Humanos, convenção lá da ONU, e com 1988, no artigo 227, com os movimentos de meninos e meninas de rua, o movimento da própria sociedade, se colocou no Estatuto da Criança e Adolescente, primeira coisa, quem é criança? Quem é adolescente? Os deputados ficavam procurando aí, né, senadores, vão saber o que é primeiro definir essa pessoa que não existe. Criança, no Código de Menores, o que era? Era filho de rico. Menor era filho de pobre. Certo? O menor, quem cuidava do menor, tutelava o menor, não direito, ele não tinha direito. Quem tutelava o menor era o juiz de menores. Né? A criança não, eram os pais, ricos e tal. Então se colocou, descobriram que criança era o quê? Pessoa em desenvolvimento. Certo. Descobriram. Né? Descobriram o ovo do Colombo ali. Demorou para descobrir. Demorou. Criança é pessoa em desenvolvimento. É isso aí. Como pessoa em desenvolvimento, ela tinha direitos também. Certo. E direitos o quê? Direitos humanos. Direitos fundamentais de toda pessoa humana. Coisa que não existia, coisa que não tinha. Né? E aí veio o Estatuto, que para mim foi uma das melhores leis do país, infelizmente, como todas as leis não são cumpridas, mas como os deputados, senadores, aqueles que fazem a lei, descobriram que a lei não seria cumprida, colocaram um sistema de garantia dentro dessa lei. Esse sistema de garantia o que é? Além da vara da infância e da juventude, além da promotoria da infância e da juventude, além do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, além do Conselho Tutelar, a sociedade organizada. Colocaram instrumentações para que a lei fosse realmente cumprida. Interessante. Aí descobrindo que criança é pessoa em desenvolvimento, então o quê? Vamos zelar pelos direitos dessa criança e adolescente.
E o zelo passa por isso e tudo. Aí com o tempo, com essa conversa, a gente vai aprofundando mais. Mas parece que não está não... zelando muito bem assim, né? Logicamente que tem lá o estatuto, tem a instrumentalização toda, mas será que está faltando o lado da sociedade, dos pais, de verificar isso e colocar em prática? Falta muito, Fernando, porque eu não culpo. A gente culpa muito a família hoje. A família é culpada, sim. O poder é familiar. Mas no estatuto fala que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar, zelar com absoluta prioridade que os direitos da criança e do adolescente sejam efetivados. Uma coisa que acontece muito, que eu, no meu modo de pensar, muito errado, por exemplo, hoje, muitos pais, eles querem colocar, por exemplo, jogam a educação para o professor. Põe a responsabilidade na escola, né? Na escola. E a responsabilidade é dele, é do pai. Eu sou pai, criei 2 filhas, hoje tenho 2 netas. Quer dizer, a responsabilidade é nossa. A criança vai para a escola para aprender a ler e a escrever, e os pais, muitas das vezes, eu não sei o porquê, porque não tem desculpa, acho que a educação, porque as crianças, hoje em dia, por exemplo, devido a não ter uma educação boa dentro de casa, a escola, a sala de aula, muitas das vezes se tornou uma zona de perigo para os professores. E a culpa é dos pais, que muitas das vezes não sentam com seus filhos para conversar determinados assuntos, que tem que aprender a respeitar o mais velho. Isso é uma falta que parte de dentro da família, quer dizer, a própria família que deveria dar continuidade, educando seus filhos para formar novas famílias. A gente está vendo a coisa, sabe, como se tivéssemos construído castelos em areia, né? Coisa se desmoronando, as famílias, os valores da família sendo jogados por terra, e nós não podemos ficar calados. Não podemos. Algo deve ser feito, né? Eu acho que essa grande enxurrada que vem através da imprensa, que é o quarto poder, ela que faz a cabeça, está fazendo a cabeça de todo mundo hoje. Eu estava vendo em nível internacional, que eu espero, do jeito que está a mídia hoje, vai acabar provando. Existe em nível internacional um movimento de pedófilos. E colocando a ideologia que o importante é ser feliz. O outro não importa. A criança não importa. O importante é ser feliz. De repente a mídia começa a colocar isso aí, certo? Que realmente não, ser tendo feliz, você pode estar com criança, você pode estar com adolescente, pode estar... A importância é ser feliz. Como a gente vê muito, jovens batendo em outros jovens na cidade toda, chutando tudo. Não, eu sou feliz com isso. Eu estou feliz com isso aí. Né? Então a gente fica muito preocupado com a mídia hoje, que ela faz a cabeça de muita gente, né? Daí a família, daí os professores, daí os educadores, os psicólogos, os assistentes sociais, os profissionais que trabalham com criança e adolescente, ter realmente esses olhos bem abertos para isso aí. Porque tudo vai sendo julgado. E só colocando uma questão e trazendo isso, não para polemizar, mas como uma contribuição para o debate, essa semana algo me chamou muito a atenção. O filho do Bruno Marrone, um menino extremamente talentoso, de 9 anos de idade, lançou um videoclipe. O videoclipe dele teve mais de 3.500.000 acessos no primeiro dia ou na primeira semana no YouTube e tal. E ele cantando no programa do Serginho Groisman, no Altas Horas. E eu comecei a refletir um pouco sobre isso. Por quê? Primeiro, olha só. É o primeiro programa que eles colocam um menino de 10 anos de idade para cantar. É um programa chamado Altas Horas, que passa de madrugada no sábado. Que é absolutamente inadequado para essa faixa etária. Tanto é que se coloca lá que aquele programa é inadequado, se eu não me engano, para menor de 16 anos de idade ou de 14 anos de idade. Segundo, são muitos temas polêmicos. Uma letra de música onde ele fala lá que ele encontra uma mulher e que ele tem vontade de beijá-la
Para uma criança de 10 anos A de idade erotização cantar, da- quer dizer, exatamente. as músicas que faziam sucesso na minha época eram do Balão Mágico, era quer dizer, perdeu-se, e isso é muito sutil, Fernando, isso vem de uma forma muito sutil, e aí quem fala alguma coisa, quem questiona isso, é chamado de retrógrado, Censura. é inadequado, isso é censura, isso é aquilo, mas ninguém dessas pessoas que falam isso estão lá dentro do Conselho Tutelar vendo as barbaridades que estão Que acontecendo acontecem, né? na família, dentro das nossas casas, dentro das escolas, coisas absurdas que a gente vê acontecendo e que se a gente levanta a voz para falar alguma coisa. Então, quer dizer, até que ponto também a mídia não tem uma grande irresponsabilidade nesse sentido? É E verdade. é só pensar o seguinte, assim, se a gente toma uma das maiores verdades que a psicologia pode produzir sobre o entendimento do desenvolvimento do ser humano, de que a fase da infância, ela é a fase em que os principais vínculos, as principais relações, as principais conexões, as principais formatações intelectuais, inclusive, Valores, né? enfim, um sujeito se forma na infância, se essa infância ela é descartada, ela é negligenciada, ela é esburacada com uma série de outras influências que não são adequadas para essa fase, os prejuízos na vida adulta são imensuráveis. Então, é só a gente pensar o seguinte, a teoria que sustenta a minha pesquisa, meu estudo, me ensinou o seguinte: o ser humano, quando ele nasce, ele não sabe que ele é um ser humano. Ele não vem numa programação genética sabendo que o nome disso aqui é braço. Ele precisa que alguém o olhe, o reconheça como ser humano e diga: olha que lindo esse braço. Se a função, e quem faz isso é um outro ser humano normalmente adulto. É o adulto que se colocou nessa posição de responsabilidade com relação a essa criança. Se esse adulto negligencia, seja da forma que for, os prejuízos são muito grandes. Então, eu, lidando com famílias, eu tenho sempre um cuidado em não colocar os termos enquanto culpa, mas enquanto responsabilidade. E o ECA traz isso, né? É responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Então, se cada um, de fato, assumir essa responsabilidade como alguém, né? Porque são grandes outros que têm a missão escolhida, querendo ou não, seja consciente ou inconscientemente, mas uma função de encaminhar essa criança no mundo, não pode negligenciar. Uhum. Tem que assumir essa responsabilidade. Tem que assumir. O grande problema, um dos grandes problemas também é que aquele que se torna um pai hoje, de repente, teve uma formação errada. E às vezes ele encontra dificuldades até para pôr em prática aquilo que nós estamos falando aqui. É por isso que nos chamam de caretas, que a nossa época já passou. Foi, né? Mas eu pergunto para o senhor, para a senhora, você que é um jovem, tem uma criança, será que é isso? O que você quer no futuro para o seu filho? Porque hoje a gente ouve falar, inclusive, de criação de projetos, inclusive, para que quando uma criança nasce e for registrada, eles querem tirar, inclusive, que se coloque na certidão de nascimento se ela é homem, se ela é mulher. Inclusive tem um caso no Quer dizer, Canadá um absurdo que isso. registrou como indefinido, né? Isso é um absurdo. Quer dizer, cadê os valores da família? Quer dizer que agora nós somos a família é um monte de nada agora? É um monte de nada? Quer dizer, não, nós temos que... E aí as pessoas de bem não podem recuar. Quando eu criei esse projeto sobre a semana da adultização e da erotização, esse projeto ele foi, inclusive, avaliado pelo Conselho de Educação. Eles leram, eles se interessaram, me chamaram lá, nós discutimos esse projeto, eles acharam interessante de se fazer um trabalho para com os pais. Porque tem muitos pais hoje que não tiveram esse ensinamento. Ele é pai hoje, quer dizer, mas ele não sabe nem como educar o seu filho. Para ele é normal, porque ele foi criado também, talvez, numa situação de que tudo era normal. Não sei se vocês concordam comigo. Então ele vai passar aquilo que ele aprendeu. Mas aí cabe isso ser discutido em toda a sociedade. Eu acho que dentro da sala de aula nós discutimos no Conselho da Educação, chamar os pais e mostrar os perigos
o que está acontecendo. Porque quando as coisas acontecem, aí vai parar onde? Vai parar na mão de vocês para poder resolver o problema. Vai parar na mão do céu para resolver. Mas por que não evitou aquilo de acontecer? Então, a lei da prevenção, ela tem que funcionar. Pode prevenir, né? E é mais com menino ou menina? Assim, a adultização. A erotização, a gente sabe que a menina é mais precoce, né? Mais suscetível. Mas a adultização acontece com meninos também, né? De colocar para trabalhar cedo, enfim, muito cedo, né? Coloca para trabalhar. Isso já cria nela uma responsabilidade de adulto, né? No começo da minha fala, eu trouxe algo que eu realmente penso que seja importante, que é uma análise multifatorial de toda essa problemática, né? Então, de fato, tem uma série de questões que são de ordem do pequeno núcleo familiar, tem uma série de questões que vêm da ordem da exposição da mídia, da internet, social. O senhor Luiz trouxe uma contribuição muito importante sobre as influências políticas da Constituição, do entendimento do que é realmente o sentido de infância. Então, tem uma série de questões que atravessam. Efetivamente, quando a gente fala em erotização infantil, as meninas estão mais suscetíveis porque existe uma maturação sexual que acontece antes dos meninos. Tem algo do desenvolvimento biológico, fisiológico mesmo da menina que acontece. E numa sociedade machista ainda, como a que nós vivemos, a mulher ela é colocada ainda nesse lugar de objeto, de desejo, né? Então a menina, mais cedo, ela vai ser suscetível a isso mesmo. Agora, os demais comportamentos de adultização, se a gente pensar, por exemplo, em famílias, crianças que vivem numa classe média, né, e que têm o mínimo de acesso de conteúdos de internet, ou smartphones, ou tudo mais. Eles são extremamente habilitados, têm extremas habilidades cognitivas de lidar com determinadas tecnologias que não precisa de nenhum entendimento. Nós dois vamos penar muito para conseguir chegar onde eles conseguem. Mas tem um estímulo que favorece isso. Então já é um comportamento muito mais habilidoso para aquela faixa etária do que deveria. E o que acontece, e eu acabo chamando de uma certa negligência, é que a gente entra no... E aí todo mundo que lida com crianças mesmo, não necessariamente pais, mas pais, educadores, tios, avós, todo mundo que está ali ao redor. A gente tende a naturalizar, olhando, olha que bonitinho, ele já consegue fazer isso. Olha que bonitinho, uma criança de 5 anos, ela já está alfabetizada. Para quê? Quando, na verdade, uma criança de 5 anos precisa brincar. Ela descobre o mundo na relação com o outro. E assim, vamos olhar em termos cronológicos. De toda a fase, de todo o desenvolvimento de um ser humano, a infância é a mais importante e a que acaba mais rápido. É a base, né? Por que a gente está rompendo com esse desenvolvimento tão precocemente? Seu Antônio, que tipo de abordagem lá que é mais comum assim, com os pais, quando acontece alguma coisa? O conselho chega a trabalhar junto com a família mesmo? Ou só as políticas públicas e quem cuida é a família? Fernando, eu fui conselheiro tutelar durante mais ou menos 18 anos. Hoje eu sou conselho de direitos da criança e adolescente. Certo. Mas o que aparecia realmente lá mesmo, a gente trabalha sempre em cima de denúncias. Não denúncias, que a gente chama de denúncia, mas não é denúncia não. É comunicação ao conselho tutelar. Certo. Né? Comunicava ao conselho tutelar e a gente agia. Então, existe muito casos, por exemplo, que é de abuso sexual, dentro disso que o Eduardo está falando aqui. Certo. É a erotização rápida da criança. Nós tivemos casos lá, 2 casos de criança 9 anos de idade grávidas. Meu Deus. 9 anos de idade grávidas. Uma, eu descobri na rodoviária, estava passando por lá, um migrante passando, e uma criança brincando, uma boneca na mão. Né? Aí ele chamou a criança, vem cá, você não pode correr não, que você está grávida. Aí nós fomos chamar essa menina, né? Essa menina com 9 anos de idade, brincando de boneca, infelizmente, foi levado até o juízo, que era um juízo praticamente de menores, não estava indo dentro do próprio estatuto. Não, chamou o pai, chamou a mãe, pai e mãe é o responsável por ela. Eles não vão ficar na cidade, liberou para outro lugar. Agora, essa outra menina foi realmente encaminhada, foi tratada, não teve a criança, né, porque corre risco, né? O risco que ela estava correndo de 9 anos ter uma criança. Né? Então são casos que chegam ao conselho tutelar de abuso sempre em cima da erotização da criança. Essa adultização mais erótica, né, do que a adultização para o trabalho, para o conhecimento, para isso.
Mas o que chega realmente é Tá. esses casos aí. A gente está falando aqui do problema, você que está acompanhando o programa, a gente está falando sobre adultização, erotização infantil. A gente já falou do problema, das causas do problema, mas é bom identificar também, né? Para o pai e a mãe identificar quando o filho está tendo comportamentos de adultização, né? O que é mais comum? Pode ser Valéria, Eduardo, enfim, assim, para falar sobre, assim, o que é, ó, a minha filha não está legal, esse comportamento, o meu filho não está legal, para identificar, para o pai saber que o filho está sendo precocemente adultizado. Acho que, em primeiro lugar, as pessoas que estão na convivência diária com essa criança têm que ter muito claro o que é para ela o sentido de infância. Né? Eu acho que é uma coisa do entendimento do que culturalmente naquela família se entende. E aí, a partir desses parâmetros, identificar o que está fugindo à regra. Então, em tese, todo mundo sabe que uma criança de 9 anos não tem a menor capacidade para ser mãe. Apesar de que fisiologicamente o corpo dela já estava pronto para ter aquele bebê, ela não tem a menor capacidade subjetiva, emocional, nem social para ser mãe. Então tem algo de um comportamento ali que de alguma forma levou aquilo, se a gente for pensar nas pontas que se estimulam por conta desse comportamento mais erotizado da menina, tem algo que está chamando atenção para esse problema. Então, eu acho que parte do entendimento do que é o sentido para cada um. Para mim, por exemplo, criança não tem que, seja menina ou menino, mas vamos falar da minha experiência como mãe, inclusive, uma criança de 9 anos não tem que ficar se preocupando com uma rotina de vaidade, de beleza, de cuidados que uma mulher adulta vai fazer. Tem uma diferença entre uma identificação com a mãe, e ela acha bonito, quer se espelhar na mãe, mas tem uma diferença em querer se comportar daquela forma. Até roupa, então, né? Usa roupa. Criança tem que brincar, criança tem que experimentar roupa curtinha, o mundo. Aquela coisa, né? Você vê criança hoje aí, até mesmo a formação do corpo já é diferente, né? Sim. Hoje parece que, não sei se são produtos que a alimentação hoje industrializada deve levar a esse desenvolvimento humano da forma que ele está sendo bem diferente do porte físico de crianças de antigamente com hoje, né? Isso tudo também evolui, assim, tem tudo a ver. Tem estudos muito sérios que apontam para as seguintes alternativas, assim, crianças que têm acesso a atividades esportivas desde muito cedo, elas têm a maturação sexual retardada, tanto nas meninas quanto nos meninos. Ou seja, porque o hormônio que está sendo produzido nessa prática esportiva, ele vai retardar o hormônio sexual. E é claro que se eu estou envolvido, se eu estou com o meu interesse dedicado num determinado outro estímulo, como o esporte, seja uma aula de música ou qualquer tipo de atividade cultural, ele vai ser muito mais estimulado para esse lado do que se eu tiver interessado o tempo inteiro na novela das 9 que está passando, nos conteúdos de discussão do Altas Horas, ou naquilo que é que o YouTube, por exemplo, é uma porta aberta para qualquer coisa, sem o menor cuidado. Lá, né? Fernando, hoje as famílias, por exemplo, essa indústria hoje do modelo, ser modelo, né? Tem muitas mães hoje que realmente enfeitam a criança, veste a criança de modo adulto, né, para realmente participar desses concursos de modelo aí. Ontem, por acaso, eu liguei a televisão, estava passando um carrossel. Só criança praticamente no carrossel. Mas uma criança que eu vi lá não tinha mais do que 7, 8 anos, uma menina toda vestida de adulto, com colar e tudo, com batom, como é que chama, o cabelo todo de adulto também, né? E cantando depois músicas também, tocando lá, tudo música de adulto. Isso na televisão. E ao mesmo tempo fazendo bullying não pode falar negro hoje, né? Com afrodescendente ali, que era uma outra criança também. Né? Isso passando na televisão. E além de construir também trabalho de criança, que a gente não vê muito na mídia, na televisão, que o pobre não pode trabalhar, né? Mas a criança que está na televisão, de rico, ou que subiu na vida ali mais ou menos, está trabalhando na televisão ali. Pode ser atriz, pode ser atriz, pode ser o que for. Pode ser cantor no YouTube. Pode ser cantor do YouTube. E essas participações também de The Voice Kids e tudo. A criança, eu vi umas crianças participando, e uma criança que era criança mesmo. Ela foi vestida um sapatinho de criança, uma roupa de criança, e as outras todas, vamos se dizer, adultizadas. Roupas curtas e tal, participando disso aí. E cantando como adultas.
Não é voz mais de crianças cantando como adultas. Aham. Isso tudo está aí na mídia. Isso tudo coopera para a adultização, né, para a erotização da criança. Agora, o que fazer? Vamos partir para Né, soluções que a gente pensa agora, em né? solução. A gente já falou do problema, falando da causa, já identificamos ali o pessoal, agora vamos partir para soluções, né? Porque aí a pessoa está assistindo o programa e fala assim, mas só fala do problema, o que eu faço? O que eu faço? Acho que o primeiro ponto é o pai deixar de achar bonitinho isso, né? Desculpa, Eduardo, te interrompi. Não, eu ia falar sobre essa solução, porque o que acontece, Fernando? Por que a gente fala tanto do problema e às vezes porque é algo novo? Os últimos 4 anos, o que a gente está experimentando socialmente com essa grande revolução da internet, e isso agora nos próximos 10 anos vai ser uma coisa assim, a forma como a sociedade ela está sendo transformada e isso vai acelerar. Nós vamos entrar agora numa nova era digital, onde as crianças já nascem. A minha filha tem 2 anos e meio de idade. Já está conectada. Ela já está conectada e assim, a gente procura vigiar o máximo possível e tal, mas assim, ela já tem buscado e tem demonstrado uma autonomia que assusta. Né? Então, assim, nós estamos lidando com um fenômeno novo. Nós estamos falando de um ECA que está completando agora os seus 30 anos, está chegando na casa dos 30 anos. Então, quer dizer, 28 anos que se deu para essa criança no Brasil o status de pessoa em desenvolvimento. Então, tudo isso que a gente está vivenciando e experimentando é um fenômeno social muito novo. Agora, falar sobre uma solução. Os pais precisam assumir para si a responsabilidade. Eu não posso simplesmente dizer para minha filha de 3, 4, 5 anos de idade o que você quer e achar que isso está certo. E achar que ela tem capacidade para ir cada vez mais, até porque é muito cômodo para um pai entregar um tablet, um celular na mão do filho. E deixa para lá, né? E deixar para lá, pelo menos vou fazendo as minhas coisas aqui e a criança que se vira ali. E quer dizer, então, e dentro até do que o pastor Isaac falou, que eu acho extremamente importante, não existe um parâmetro para se balizar tudo isso. Não existe mais assim, isso é certo, isso é errado. Nós estamos vivendo numa sociedade relativista, quer dizer, o seu certo às vezes não é o meu certo. Então, quer dizer, essa falta de parâmetro tem gerado essas consequências e eu, nesse ponto, eu sou assim, a gente vê, por exemplo, casos de abuso por ação sexual a crianças e adolescentes. Os dados que a gente tem, nós temos mais de 100 casos registrados no Conselho Tutelar da cidade de Uberlândia em um semestre. Se você pegar o ano inteiro, são mais de 250 casos registrados. Fora o que não se registra, né? Fora o que não se registra. O que acontece dentro de casa. Então, assim, e aí o que a gente precisa entender? Que isso já é a consequência dessa adultização, dessa erotização, dessa falta de controle dos pais, dessa falta de referência da família e muitas vezes dessa falta de família. Porque essa menina que engravidou aos 11, 12, 13 anos de idade, onde é que está o pai dessa criança? Não está. Então essa criança que está ali criando outra criança vai crescer e que referencial que ela vai dar para esse filho? Nenhum. Que referencial de família? Então, a tendência dessa criança é reproduzir os comportamentos dos pais, os bons e os maus. E alguma abordagem mais assertiva assim, que o pai pode ter com a criança para tentar reverter alguma coisa? Apesar de que a responsabilidade dele já prevenir, né? Mas aí, de repente, um pai e mãe está vendo agora o programa e fala assim, meu filho ou minha filha tem esse comportamento, o que eu posso fazer para tentar reverter isso aí? Quem sabe, complicado, né? Quem sabe convidá-lo a fazer atividades que são referentes a essa fase da vida. Convidá-lo a fazer atividades que são atividades que criança de fato deseja. Porque muitas vezes também é comum justamente isso. É cômodo, é relativamente fácil deixar que a criança se entretenha com uma tela.
Ao passo que, se eu oferecer alternativas para ela, se eu convidar para brincar, se eu me sentar no chão, se eu pegar um brinquedo, se eu pegar um jogo de tabuleiro, se eu for andar de bicicleta, se eu for correr na rua, se eu for jogar bola, se eu oferecer alternativas que são realmente desse universo, eu posso colocar as minhas 2 mãos, os meus pés no fogo. Você vai chamar uma vez, ele vai ficar com preguiça. Você vai chamar 2, 3, na terceira ele está lá. Porque é isso que aquela fase da vida realmente deseja. Então, criança quer brincar. Se ela tem alternativas, então, como é que eu vou mudar o rumo dessa história? Assumindo o leme, de fato. Assumindo que é minha responsabilidade mostrar o mundo para essa criança. Se eu deixar ela à deriva, alguém vai mostrar. Infelizmente. E a forma alguém que não ama, junto, né? Procura estar mais junto da criança, levando ela... Oferecer alternativas. Você vê hoje, a gente vê esse aquela problema. aquela frase, jargão, né? Não basta ser pai, tem que participar. Sim. Né? Hoje, qual o meio de comunicação que tem um programa voltado para a criança? É difícil. Assim, voltado para criança com conteúdo infantil, de verdade. Tem. É. De criança. Então, a coisa, realmente, parece que o ser humano, ele assumiu, não, isso é normal, não tem jeito, nós estamos em um outro mundo. Não é bem por aí, porque a gente, como a senhora mesmo falou, tem que levar a criança ao mundo da criança. E os pais têm que estar à frente. Ah, mas o problema, aí eu volto, aquilo que eu falei, o problema é que muitas das vezes, muitos pais não tiveram esse mundo. E eu acho que uma outra coisa importante também, que não cabe a gente aprofundar na discussão, mas é também qual o sentido de ser pai e mãe desses pais que nós temos. Também o quanto eles estão conscientes desse papel, o quanto desejaram, o quanto planejaram, o quanto estão, de fato, presentes nessa função. Então, se essa função vem de forma... Fora do normal, vamos dizer assim? Aleatória, né? Sem essa consciência do que significa ser pai e mãe, é também mais fácil que essa função se perca, né? E siga se Nessa linha, reproduzindo. Valéria, por exemplo, chegar muito no conselho que as crianças hoje nascem por acaso. Sim. Certo? Não são planejadas mais. Né? E a maioria que a gente via era por acaso. Né? E o tanto de mães só mães, né? Era absurdo. Hoje nós temos registrado em conselho mãe e pais ausentes, pai não quer nem saber, né? E a responsabilidade nenhuma para educar essa criança que nasce, essa criança que é indesejável, normalmente é criada por tio, parente, vizinhos. Essa é a realidade que nós vivemos hoje, que a gente atende no Conselho Tutelar, atende Conselho de Direitos, dessa realidade que a gente tem. Né? Então, como falou o Eduardo, não tem referência nenhuma mais. Você não tem referência de pai, não tem referência de mãe. Apareceu outro dia um rapaz lá no Conselho Tutelar, falando assim, mas aqui só tem conselheiras, tem que ter homens também aqui, para ter referência. Quando a gente vem cá, eu não estou nada contra a mulher, não, mas só tem conselheiras. Tem que ter uma referência homem aqui dentro também para esse pessoal que está aqui. Né? Para abordar os pais. Para né? abordar o pai também. Então, né? Então hoje eu acho que a gente tem que ver o que fazer mesmo. E aí a gente volta lá na gênese da coisa, que é educação. Que é educação que é essencial. Na base. Educação de pais, vale até pais, instigar na criança um senso crítico do que está vendo na televisão também, né? Sim. E aí, vamos analisar esse conteúdo aí? Você acha que é legal? Enfim, discutir, né? Com a criança, lá, com a adolescente. Eu criei as minhas filhas, por exemplo, eu nunca proibi elas de nada que via na televisão, porque eu acho que a proibição não é o caminho. Mas quando não era eu e minha esposa, sentávamos ao lado dela assistindo televisão, quando vinha aquelas cenas obscenas, olha, isso aí não pode, isso aí é feio, isso você não pode fazer. Dialogar. A minha ideia, quando eu tive essa ideia de elaborar esse projeto, foi assistindo um vídeo que me parece que aconteceu lá para o interior de Sergipe, uma coisa assim, dentro de uma sala de aula, o professor reunido com as criancinhas de 2, 3 anos, ensinando danças sensuais. Eu achei aquilo absurdo. Inclusive, me parece que ele teve uma punição lá na época, circulou nas redes sociais. Quer dizer, os pais têm que estar de olho, porque a gente não sabe quem está ensinando nossos filhos lá,
que não é o papel dele educar e sim de ensinar, mas o que é que eles estão passando. Verificar quando a criança chega em casa, vai lá na bolsinha dela, ver o que, é que tem dentro da bolsinha dela, da mochila. Isso é um papel, nós temos que trazer a população a essa discussão e levar isso para dentro das salas de aula, sempre que tiver oportunidade, mas lembrando, senhor papai, senhor mamãe, se você está achando interessante esse programa, você está dizendo o que fazer, procure orientação em quem pode te orientar e passe para os seus filhos, porque é o futuro que está sendo comprometido. A gente tem uma outra questão também, Valéria, da criança, que você disse agora há pouco, né? Coloca para ver celular, coloca para ver televisão, e seria o caso também de colocar em atividades como música, né? Vamos aprender música, vai estudar inglês, hoje está colocando muito cedo, mas isso aí também não cria um senso de responsabilidade, assim, de a criança ter que se sentir obrigada a se desenvolver naquilo, né? Às vezes não gosta de um violão, por exemplo, aí o pai põe na aula de violão, né? Vale descobrir o que ela gosta e colocar, para tirar um pouco da frente da televisão, né? E do celular. É aquilo que eu penso e compartilho muito, assim, se a criança tiver alternativas, ela vai explorar, porque uma criança, ela é, por natureza, porque a fase do desenvolvimento dela pede isso, ela é um explorador. Então, o que tiver, ela descobre o próprio corpo brincando, ela descobre o mundo brincando, ela descobre como é que funciona esse mundo brincando com os outros. Então, as relações, elas são fundamentais. Se eu deixo que uma criança se desenvolva de forma tão empobrecida, só de frente para a televisão, sendo bombardeada de conteúdos inúteis, né? O que a gente tem, infelizmente, na TV aberta, voltado para criança ou não, são conteúdos inúteis ao que eu realmente acredito como importantes para o desenvolvimento de uma criança. Na minha casa nada é proibido também, mas eu também não vou deixar que eu eduque e o mundo deseduque. Né? Pode deixar solto. Não também. Deixo solto. Por exemplo, então, uma coisa é também, aí é um outro cuidado que a gente tem que tomar, então tá, pai e mãe estão me ouvindo e está dizendo, então eu preciso tirar da televisão, vou matricular numa série de atividades se eu tiver condições financeiras para isso. Não se trata também de transformar a agenda de uma criança na agenda de um adulto executivo de uma multinacional. Né? Criança tem que ser criança tem que brincar. Porque tem muito isso, né? Dia de quinta é dia de inglês, dia de sábado é espanhol, segunda-feira é alemão. A criança fica louca? Criança tem que ser criança tem que brincar. Eu preciso sim oferecer alternativas, mas essas alternativas não são necessariamente ocupar o tempo, né? Gastar todo o tempo dela e gastar todo o meu orçamento familiar investindo em atividades extracurriculares. Não, a criança ela vai experimentar e aí muitas vezes a gente vai ouvir assim, mas meu filho não gosta de nada. Mas ele não tem que gostar de nada agora mesmo não, ele tem que descobrir. Tem que brincar, né? Ele tem que brincar, ele tem que fazer um pouco de aula disso, descobrir o que ele gostou. Não, cansei, mas eu quero conhecer outras coisas. Então, é natural isso também. Mas tudo há que ter um limite para que a criança não perca a essência do que é da infância. O que é essa essência? O explorar, o brincar. O começar a construir o senso de responsabilidade paralelo com o desenvolvimento emocional dele também. Então, uma criança com 9, 10 anos, ela já tem perfeitas condições de ajudar em pequenas tarefas domésticas. Isso é importante, cria um senso de responsabilidade, de parceria com a família. Mas ela não precisa ser responsável por outras questões muito mais sérias e ter uma autonomia de navegar numa internet, por exemplo, sem o menor controle. Porque muitos pais criam uma agenda de executivo, de auto-executivo para a criança, para ficar um pouco livre dela também, né? Desculpa, caiu aqui. Então, entra de novo naquela reflexão de qual é a minha relação, qual é o meu desejo de relação com meu filho. Se eu preciso mantê-lo ocupado, seja com a TV, ou tablet, ou com inúmeras atividades, bom, que função é essa que eu estou exercendo e o que eu estou ensinando sobre o que é a relação primordial para essa criança? E até na questão do esporte. Não, segunda-feira é dia de natação, terça é futebol, quarta é não sei o quê. A criança... Escola ainda, né? Ainda tem escola, né? Tem que fazer os deveres de casa, ainda inventa um monte de coisa. A criança fica... eu tenho conhecido que o filho dele toca violão, assim... o menino Sumidade. é uma loucura.
Só que esses dias atrás teve que ir para o hospital com taquicardia, não sei o que, é uma ansiedade danada. Ansiedade. Estressado. Estressado. Mas o menino estuda 8 horas por dia em cima do violão. O negócio dele é violão. Violão. Quer dizer, não, tem que namorar um pouquinho também, né? No caso dele, 14, 15 anos, já pode, não pode? Deve. Né? Agora, menos do que isso não, né? Bom, não é a questão. Bom, você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara, a gente falou sobre adultização e erotização infantil. Você que está em casa, tem seu filho, vai olhar agora, vai dar uma olhada e vai analisar. A gente apontou aqui possíveis soluções, comportamentos que podem ser mudados para que isso melhore. A gente está no finalzinho do programa aqui e eu queria uma consideração final de cada um, né, de cada convidado aqui, agradecendo novamente a presença de todos vocês, cada um na sua especialidade, e pode ser um apelo, uma orientação, enfim, pode passar um contato telefônico também, caso possa contribuir com alguma família que precisa de ajuda, no caso de associações, o conselho também, você como psicóloga, enfim. Assim, quem ajuda o nosso programa, a gente também dá um espaço aqui para que possa divulgar o seu trabalho também, né? Nada mais justo. Doutora Valéria Ribeiro, psicóloga, muito obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui, contribuiu muito com o tema e a gente espera numa próxima oportunidade de contar com você novamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Conte comigo sempre que for possível. Contribuir com reflexões, com entendimentos. Eu sou, acima de tudo, uma pessoa apaixonada pelo ser humano. Então, tudo que diz respeito ao ser humano, à saúde mental, ao desenvolvimento humano, eu estou sempre muito pronta a atender. E falando do lugar que eu falo como psicóloga clínica infantil, lidando com crianças e com famílias há quase 15 anos, o recado que eu deixo é de uma autorreflexão. Se a gente está falando de crianças, tem alguém que está sempre muito perto, ocupando esse lugar de pai e mãe. Não necessariamente são os genitores, né? Não necessariamente mãe é quem pariu, nem pai quem contribuiu com a sua sementinha. Mas são as pessoas que cuidam. Essas pessoas que cuidam conhecem essas crianças melhor do que qualquer outra pessoa. Então, estejam atentos, olhem para essas crianças e entendam principalmente qual a sua função na vida dessa criança. Eu acho que o olhar, né, até teoricamente eu entendo isso, que o olhar ele é constitutivo de um ser humano, ele é salvador também, ele é preventivo. Então olhe e veja de fato. Não olhe e deixe que esse olhar atravesse por tantas demandas, por tantas correrias, por tantas necessidades do dia a dia. Mas olhe e veja de fato quem é que está na sua frente. Você vai saber o que fazer. E tome atitudes que devem ser tomadas também, né? Bom, então, doutora, muito obrigado pela presença. A gente contou aqui também com o presidente da Associação de Amigos da Missão Infantil, entre outras atribuições, jornalista também, Eduardo Rocha. Muito obrigado pela sua presença aqui, contribuiu bastante e a gente espera em outras oportunidades também contar com a sua presença aqui. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, agradeço você que ficou aí atento, né, a esse programa que foi tão rico para nós em termos de informações. E mais uma vez eu queria deixar aqui o todoscontrapedofilia.com, que é o nosso canal direto com as pessoas, aonde ali, Fernando, a gente consegue muitas vezes, a pessoa ela fica, ela não sabe aonde procurar ajuda, às vezes ela precisa de uma informação, ou às vezes realmente ela quer fazer uma denúncia e às vezes ela fica ali insegura em relação a onde que ela pode denunciar, se ela liga no Disque 100, se ela liga direto no conselho. Então, que a gente deixe esse espaço aí aberto para que as pessoas possam nos procurar. E se você realmente vê algum caso que você, mesmo que seja uma suspeita, e você fale assim, olha, eu estou com essa suspeita, e para que algo seja feito, para que isso seja averiguado de fato, se existe algo acontecendo com essa criança, se essa criança está tendo os seus direitos violados, pode falar conosco através do todoscontrapedofilia.com. Muito obrigado mais uma vez por essa participação aqui nesse programa. Bom, Eduardo, nós que agradecemos. Sr. Antônio Lopes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma vasta experiência no Conselho Tutelar, agora à frente do Conselho Municipal. Mais uma vez eu desejo aí sorte, né, nessa empreitada, parabenizar pela iniciativa, né, de se envolver com essa causa
E agradecer muito, São Antônio, pelas informações que o senhor trouxe aqui, inclusive informações históricas aqui que a gente nem sabia. E eu queria muito agradecer a presença do senhor. Inclusive, se puder passar o contato aí do Conselho Municipal, de que maneira que ele pode contribuir com as pessoas, queria muito agradecer. Muito obrigado, viu, senhor? Fernando, é nós que agradecemos. Aqui em Uberlândia, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ele é formado por 36 pessoas. São 18 da comunidade, das ONGs, né, e 18 das ONGs, que é do governo, que atualmente é a prefeitura. Nós reunimos sempre na segunda quinta-feira de cada mês. Agora, 13 de setembro, nós vamos reunir de novo. É aberto à comunidade, é um local, é um fórum onde a gente pode discutir essas situações que nós acabamos de discutir aqui agora e formular também, deliberar também políticas públicas que se tornem leis, né, para serem cumpridas no município. Então é muito importante a participação de todos. O conselho está aberto, fica na rua Duque de Caxias, número 50, para a população participar. Não só as ONGs ou as OGs, mas toda a população vai dar a sua contribuição, que tem direito à voz. Mas para mim é a voz que transforma o voto. É a voz que vai fazer que a pessoa vai caminhar para que lado ou que lado. Então é muito importante a participação da população no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. E muito obrigado mais uma vez dessa oportunidade de não só falar desse problema que existe, mas também de divulgar também o nosso trabalho no Conselho. Tá. Pastor Isaac Cruz, que é autor da lei aí que cria a semana, né, para se discutir esse tema nas escolas, né, principalmente aí com as crianças e os pais, né, muito importante. Parabéns aí pela lei aprovada e que já está em execução sempre no mês de maio, mas é uma coisa para se discutir o ano todo, né? O ano todo, a cada segundo, né? Então eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui, Isaac. Muito obrigado, uma vez. Eu que agradeço, e para quem de repente ainda não conhece a gente, além, pastor, nós estamos como vereador no nosso segundo mandato aqui, e eu queria deixar a seguinte mensagem ao senhor, à senhora, aos pais: procure estar mais junto dos seus filhos. Por exemplo, quantos que nos assistiram, acompanharam agora, quanto tempo faz que você não vai a um parque com seu filho? Um parquinho, brincar com seu filho. Será que você já foi? Será que você já pensou nisso? Não deixe que os outros eduquem o seu filho. Traga para si a responsabilidade, porque em vez de você chorar no dia de amanhã, você vai sorrir. Você não está perdendo tempo, porque às vezes o pai ele acha, não, eu tenho muitas ocupações, e ele não tira um tempo para o seu filho. Então fica esse momento de reflexão. E uma dica para todos os outros meios de comunicação, que deveriam levar um assunto como este na tela da sua TV. Todos os outros meios de comunicação, seja da televisão, do rádio, porque se nós não tomarmos uma atitude, você pode ter certeza, alguém vai estar tomando uma atitude contra nós, destruindo os nossos valores, e nós temos que estar atentos a isso. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Bom, então muito obrigado a todos vocês, e a gente agradece você também em casa que nos acompanhou. E se está chegando agora, você pode assistir esse programa desde o início no portal da TV Câmara, que é o câmarauberlandia.mg.gov.br. Lá tem o link da TV Câmara e o link do Câmara Debate, que tem esse e tantos outros programas que a gente já fez, para você ver desde o começo. E também nas reprises que são feitas aqui na TV Câmara Uberlândia, ok? Então, muito obrigado pela sua participação e a gente se fala no próximo Câmara Debate. Até lá!